Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, gostaria de compartilhar com os irmãos e com as irmãs um texto da Palavra do Senhor, uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, dos 3 inimigos que nós enfrentamos na restauração do casamento, na restauração da nossa família. E o texto está lá em Neemias, capítulo 6, versículo de número 1. Diz assim: Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu já tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas e os portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, congreguemo-nos juntos nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam matar-me, fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Faço uma grande obra, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Assim diz a palavra, né? O que acontece? Qual é o contexto aqui para a gente entender um pouquinho? O povo de Israel estava sendo abençoado pelo Senhor, o Senhor moveu o coração do rei da época, do império que dominava ali o povo de Israel, que dominava o mundo de certa forma, e Neemias ele é levantado para poder voltar a Jerusalém e restaurar os muros, né, as muralhas da cidade de Jerusalém. Naquela época era importante ter muralhas, era uma questão de segurança até mesmo para a cidade. Então ele volta com esse intento. E ele começa ali a levantar os muros, a reedificar os muros, e surge uma oposição. E essa oposição na restauração da cidade fala muito com a oposição que nós temos na restauração do nosso casamento, no deserto da restauração da nossa família. Se levantaram 3 homens contra Neemias: Sambalate, Tobias e Gesem. E é interessante que esses homens, eles são exatamente o tipo dos 3 inimigos que nós encontramos, né, na restauração da nossa família, na restauração do nosso casamento. São os 3 tipos de inimigo, né, que é Sambalate, Tobias e Gesem. Sambalate é tipo do próprio adversário, porque ele foi ali quem, na verdade, liderou essa oposição à restauração dos muros, né? O adversário ele é aquele que mais se opõe, né? Sambalate foi o grande articulador na tentativa de parar, de impedir Neemias de o Senhor restaurar através da vida de Neemias a cidade, os muros da cidade. Então Sambalate, é interessante que ele é um horonita, ele era um governador de Samaria, de uma das províncias ali de Israel, naquele período, e ele é um horonita. O nome Sambalate significa sim da vida. Sim, é uma divindade horonita, é o deus da lua. O deus da lua dá a vida, é como se fosse isso o nome dele. E por que ele é tipo do inimigo? Além de ele ser o grande articulador, e a palavra fala, nós conhecemos os seus ardis, Paulo diz isso, ou seja, as estratégias do inimigo, aquilo que ele planeja, e Sambalate ele foi o grande planejador de parar essa restauração. E o nome sim da vida, o Deus da lua, da vida, mostra também uma característica do adversário. Porque o adversário, a palavra fala que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas. O inimigo é aquele que atua nas trevas, né? Ele é um anjo caído, nós sabemos disso, ele atua nas trevas, ele atua nas obras ocultas, ele atua no pecado, na legalidade, ele atua nas trevas. Então o Sambalate, ele é tipo do inimigo, que veio para matar, para roubar e nesse caso para destruir aquilo que era o propósito de Deus, né? Um horonita, ou seja, alguém que era um samaritano ali da região de Samaria, ele também fez uma coisa interessante. Ele, como governador de Samaria, ele foi um dos responsáveis pelo templo, pela construção do templo no Monte Gerizim, que era um templo que fugia daquilo que era a vontade do Senhor, porque o lugar de adoração sempre foi Jerusalém. Foi uma revelação, uma orientação que o Senhor deu, uma revelação que era Jerusalém, o lugar da adoração. Então o inimigo ele é o principal opositor, né? Ele é o articulador, é aquele que tenta destruir os planos de Deus para a restauração da nossa família. Nós sabemos disso, né? O tempo todo ele trabalha na mente, ele trabalha nos bombardeando. Por isso que nós devemos estar sempre revestidos, devemos estar sempre blindados, revestidos de toda a armadura de Deus. É uma batalha espiritual, não é uma batalha fácil. O segundo oponente ali que aparece é Tobias. E Tobias ele tem uma característica bem interessante, né? Tobias ele é um amonita. E os amonitas, eles são filhos de Ben-Ami, que são filhos de uma relação de incesto, uma relação de pecado entre Ló e uma das suas filhas. Os amonitas e os moabitas são filhos de relações incestuosas entre Ló e as suas filhas, a filha mais nova e a filha mais velha.
Então os amonitas, eles são frutos de pecado, né? Tanto os amonitas quanto os moabitas, que eles trouxeram muita dificuldade para o povo de Israel ao longo da jornada do povo de Israel até chegar à Terra Prometida, depois que chegou também, né? Eles criaram muita dificuldade. Se levantaram ali contra Josafá, enfim. E aí nessa oportunidade também, lá na frente, no caso de Neemias, esse homem se levanta, Tobias. Ele é tipo da carne. Sanbalat é tipo do diabo, tipo do Satanás, né? Aquele que reina nas trevas, aquele que é o grande articulador. Já Tobias, ele é tipo da carne, porque ele fala justamente disso. A origem dele é a origem do pecado da carne. E outra coisa interessante, Tobias, ele era o único que morava dentro do templo. Dentro do templo tinha uma casa de Tobias. Então ele não tinha interesse nenhum de... E ele tinha parentes ali também dentro do contexto ali dos sacerdotes ali que ministravam, tinha um que era parente dele, então ele tinha uma certa influência e morava dentro do templo. A palavra fala que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Tobias é tipo da carne. A carne é aquela que quer ir contra nós, que é a nossa vontade carnal, nos nossos desejos humanos, que é um dos grandes oponentes na restauração do casamento, né? Tudo aquilo que é pertinente à carne. O inimigo, a palavra diz que submetei-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O inimigo, se a gente tiver uma vida submetida a Deus, uma vida sem legalidade, sem brechas, a gente nos posicionando, o inimigo ele não resiste, irmãos, ele não nos encara, porque ele vê em nós uma vida diante do Senhor. O Senhor peleja por nós, porém a carne, a gente não pode resistir à carne. Tobias, ele é tipo da carne. Davi diz que quando ele enfrentou o seu maior inimigo não eram exércitos, seu maior inimigo era ele mesmo, né? Que ia todo dia, tu estavas comigo, íamos juntos ao templo, à casa do Senhor, né? Ele diz, falando dele mesmo, o maior inimigo dele era a carne dele. A carne é um dos nossos maiores inimigos, né? O apóstolo ele detalha lá as obras da carne, né? Quais são as obras da carne? É tudo aquilo que a gente não quer mais ter, que a gente tinha antes da restauração, do deserto da restauração, que a gente vivia, que é o ciúme, a contenda, né? a ira, todas as obras da carne, né? As concupiscências, né? As impurezas, as imundícias, essas coisas todas da carne. Então o Tobias ele tipifica isso, a carne. A vida cristã é uma vida de quê? De despojar e revestir, né? Nós nos despojamos, o Senhor tira de nós aquele velho homem e começa a transformar as nossas vidas no deserto da restauração. E a carne ela perde espaço, por isso que a importância do jejum, da consagração. O espírito ele fica fortalecido, ele sendo fortalecido, Tobias ele não tem lugar, ele perde o lugar dele. Neemias, uma das coisas que ele fez foi tirar Tobias de dentro do templo. E Tobias tinha que sair de dentro do templo, o lugar dele não era ali. A nossa carne ela tem que ser mortificada, a carne é um dos inimigos. E o último que aparece ali é Gesem. Gesem é o árabe, né? Ele é um árabe, e uma das características dos árabes é a capacidade de negociação. Gesem é tipo do mundo, porque o árabe ele negocia na necessidade. Eles eram povos normalmente nômades, né, que viviam ali de um lado para o outro, no meio do deserto, e eles negociavam na necessidade. Às vezes alguém se defrontava lá com um árabe no meio do deserto e, morrendo de sede, eles trocavam um cantil de água por uma dúzia de camelos, né? Sempre eram negociações de barganha, né? E o mundo ele faz isso. O mundo ele sempre tenta barganhar a nossa salvação, barganhar a nossa família, o nosso casamento, barganhar aquilo que o Senhor nos deu, que são as heranças, as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, né? Ele tenta trocar isso. E tem um texto em Provérbio que ele relata bem essa situação. Ele diz assim: nada vale, diz o comprador, mas indo, ele logo se gaba. É isso que o mundo faz, diz que nada vale. Às vezes nós olhamos, né, a situação e as pessoas dizem, né, o mundo, as pessoas dizem, olha, vai ficar lutando por esse marido, por essa esposa, vai ficar lutando por essa pessoa que não quer mais você, olha como que ela está vivendo, ela já está feliz e tal. É isso, aí nos oferece prato, né, possibilidades de fugir, de sair da situação da busca pela restauração, do posicionamento. Então assim, Gesem ele negocia, e todo o negócio dele é um negócio que visa o quê? A destruição, é um negócio que traz um prejuízo muito grande. Então o árabe ele tem essa característica de ser um negociador. Então nós temos os três inimigos: Sanbalat, que é o adversário das nossas almas, Tobias, que é tipo da carne, e Gesem, que é tipo do mundo.
foram os 3 maiores opositores. Mas Neemias, ele foi um servo do Senhor que foi direcionado para poder restaurar ali os muros. Ele foi direcionado. Ele sabia que o adversário ia tentar criar obstáculos. O adversário fez tudo aquilo que ele faz em todo momento na Bíblia, né? Tenta criar confusão. Esses três homens, eles subornam, contratam um falso profeta, uma profetisa lá fake, lá ele diz que o Senhor não estava a favor daquela obra. Era tudo mentira, porque o Senhor já tinha revelado para Neemias. Isso acontece conosco. O inimigo ele tenta confundir todas as coisas, né? Até falei isso num outro vídeo falando sobre posicionamento, toda a estratégia do inimigo de trazer uma confusão. Mas Neemias ele sabia. Ele diz: olha, eu não vou descer, né? Eles chamaram ele para levar ele para onde? Para o Vale de Ono, porque tentavam fazer mal a ele, matar ele, que ele saísse daquela posição para poder ser morto, que era a posição da restauração. E ele não desceu até o Vale de Ono, ele não aceitou aquele convite, ele não aceitou aquela proposta, né? Ele se manteve ali naquela posição de restauração. Ele disse: estou fazendo uma grande obra. Então ali no final ele também diz assim, lá no verso número 4, ele diz assim, ó: do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira lhes respondi. Ou seja, o inimigo, o mundo, a carne, até insiste, né? Nas suas propostas, nos seus pratos, mas essa insistência para nós não vale de nada. Para nós o que importa é que as brechas elas sejam reparadas. É o que diz o versículo 1, né? Não tinha nem eu edificado o muro, mas nele já não havia brecha alguma. Então as brechas elas são reparadas. O Senhor ele começa a reparar as brechas, preparando a nossa vida, preparando a restauração da nossa família, para que não haja mais brecha, para que a carne não tenha espaço, para que o inimigo não entre, para que o mundo não venha com as suas propostas. Irmãos, a obra foi grande, foi extensa. O inimigo destruiu aquelas muralhas, né? O adversário ele tem a incrível capacidade de derrubar muros com um alfinete. Ele vai devagarinho, sem pressa, ele vai devagarinho. Vai criando ali fissuras, né? Brechinhas, pequenininhas, coisas pequenas que nem são imperceptíveis ao olhar, né, humano. Mas ali ele vai e entra, ele vai e destrói, né? Então o Senhor ele usou ali a vida de Neemias para poder restaurar. Então houve essa oposição, mas o Senhor foi fiel. Quero deixar para os irmãos essa palavra sobre esses 3 inimigos que se opõem à restauração do nosso casamento: o adversário, o mundo e a carne. Mas nós alcançaremos em nome de Jesus a vitória. Do Senhor virá a nossa vitória. A paz de Senhor Jesus.